questão que caiu para juiz de direito no TJ do Rio Grande do Sul, no ano de 2012, fala um pouquinho sobre a questão do arrependimento eficaz e também sobre a omissão penalmente punível, tá? Entre as questões, a correta seria aí a letra D, tá? A letra D. Mas vamos analisar aí por que a letra D está correta, ok? Vamos lá. Considere as assertivas abaixo. Vamos lá. 1. Não se aplica a lei penal mais grave ao crime continuado, ainda que sua vigência seja anterior à cessação da continuidade. Esse é um questionamento sempre comum, corriqueiro, nos concursos, porque o erro desta afirmação está aqui, né? Porque, na verdade, se aplica a lei penal mais grave no crime continuado, tá? Quando a vigência dessa lei penal mais grave for anterior à cessação. Vamos ter em mente que o crime continuado necessita sempre de 2 ou mais condutas, que vai resultar em 2 ou mais crimes. Se eu estou tratando de 2 ou mais condutas, ou seja, de 2 ou mais ações ou omissões, eu tenho mais de um crime. Obviamente, neste caso, na perspectiva do crime continuado, certo? Então, se os crimes vão acontecendo e no lapso de tempo entre um crime e outro, né? Entre o primeiro e o segundo e o terceiro e assim sucessivamente, vier a vigir uma lei mais grave que aumente a pena, ela vai incidir não sobre o já praticado, mas aqueles que estão sendo praticados posteriormente à sua entrada em vigor, em vigência. Okay? Então, na verdade, eu não posso considerar aqui como sendo verdadeira, porque aqui a palavra não é que está configurando o erro da questão, tá bom? Bom, na número 2 nós temos, nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente não responde pela tentativa, porque o resultado deixa de ocorrer em virtude da sua vontade. Quando ele afirma que o resultado deixa de ocorrer, ele está dizendo que o agente, na prática do crime, ele não praticou nenhum ato que pudesse ser configurado como ato de execução. Se não teve ali nenhum ato de execução, ele não causou nenhuma ofensa ao bem jurídico da vítima. Se ele não causou nenhuma violação a nenhum bem jurídico da vítima, não há que se falar, então, no resultado do crime, ok? Porque o resultado seria ou a consumação ou a tentativa da consumação. Mas se ela é eficaz ao seu arrependimento e à sua desistência, então, e deixa de ocorrer aí, então, o resultado, nós temos que aqui seria verdadeiro. Por quê? Não vai responder pela tentativa, porque o resultado deixou de ocorrer. Então, se eu não tenho resultado referente à conduta praticada, não há que se falar aí em responsabilização do agente. No número 3, nós temos uma babá, embora não tenha o dever legal, tá? Como no caso dos pais, responde por omissão penalmente relevante se não agir para evitar o resultado lesivo no bebê de que cuidava. Veja, a questão da responsabilidade do dever legal nem sempre recai apenas sobre os pais, tá? É importante nós termos em mente que o dever legal de cuidado, normalmente, é daquele que representa a criança, daquele que tem responsabilidade sobre a criança. Ou, podemos dizer aí, que seria recai sobre aquele que tem o poder familiar. Não é o caso da babá. Porém, a babá, ela está aí, digamos, vinculada ao cuidado dessa criança, tá? Se ela, então, tem vínculo com o cuidado, ela não encaixa dentre aqueles que têm o dever, porque o dever dela é restrito ao tempo que ela trabalha ali com a criança, tá? Mas ela passa a responder pela omissão, ou seja, pela falta de cuidado, quando o bebê está sobre os seus cuidados. Então, se a babá está cuidando da criança, ainda que pela lei ela não tenha o dever legal, ela passa a ter enquanto cuida da criança. E aí aparece para ela, então, o dever de cuidar. Se aparece para ela no momento em que ela está cuidando dessa criança, então ela vai responder aí penalmente, tá?
ela vai responder penalmente pelo crime ou pelo ato, pelo resultado, né? Pelo crime aí praticado contra o bebê. Bom, dentre as corretas, se nós formos analisar só um, já vimos que ela é falsa, porque a lei mais grave, ela pode incidir sobre o crime continuado, né? Desde que essa lei mais grave entre em vigência ainda com a realização da continuação delitiva, então não dá para ser a letra A. A letra B vai falar apenas do 2, nós vimos que o 2 é verdadeiro, só que nós vimos também que o 3 é verdadeiro, então eu não posso configurar aqui essa letra. E aí, depois nós temos a letra C, que vai apontar apenas o 3, ok? E a letra D, que é a correta, que vai dizer que 2 e 3 estão corretos, como nós fizemos a análise aqui, ok? E aqui na letra E também não posso, porque o 1 é falso. Então, nesta questão, nós ficaríamos aí com a resposta certa na letra D.